Estamos em nosso curso sobre administração de vara do trabalho, realizado pela Inamate à distância, que até pouco tempo atrás existia uma falsa ideia de que a gestão judiciária se restringia aos cargos de administração dos tribunais. Hoje temos consciência que a gestão judiciária envolve 3 níveis: governo judicial, realizado pelos órgãos responsáveis pela formulação das políticas judiciárias, como o CNJ e o CSJT, a gestão judicial, realizada pelos órgãos executores dos orçamentos judiciários, os tribunais, e a gestão de varas, realizada pelas unidades que realizam o contato mais próximo com o jurisdicionado. A importância da gestão no nível das varas do trabalho é realçada pelo fato de que 2/3 dos processos são solucionados definitivamente em primeira instância, portanto, sem a intervenção dos órgãos jurisdicionais de grau superior. A gestão judiciária é tarefa afeta ao juiz e é realizada com o auxílio dos servidores que integram a vara. Envolve tanto as atividades propriamente judiciárias, ou seja, aquelas relativas às decisões que influenciam o fluxo do andamento dos processos, quanto as atividades administrativas, relativas à gestão dos demais aspectos do serviço, incluindo a gestão de materiais e de pessoas. A iminente implantação do processo judicial eletrônico implicará no desaparecimento de tarefas puramente burocráticas, atualmente ainda executadas nas varas, o que faz com que a gestão de processos nas varas do trabalho viva hoje uma fase de transição, o que demonstraremos neste vídeo, que contém experiências dos TRTs da 3ª, 12ª, 13ª e 18ª regiões. Aprendemos no curso de Gestão de Varas do Trabalho que a organização das atividades da vara pode ser organizada de 3 maneiras diferentes: por tarefas, por números finais dos processos e por ritos. A escolha da forma como o serviço será organizado depende fundamentalmente da competência dos servidores da vara. Nas varas que possuem servidores capazes de realizar todas as tarefas de todas as etapas do processo, devemos dar preferência à organização do serviço por números finais do processo, o que permite que o servidor acompanhe o processo do seu início ao fim. Nas varas onde há servidores mais especializados, a preferência deve ser pela organização dos serviços por tarefas, ou podemos ainda combinar os 2 tipos de atividades. A terceira forma de organização das atividades, que é a organização por ritos, é pouco utilizada na Justiça do Trabalho porque os nossos ritos processuais são muito similares. A vara do trabalho de Formiga é um exemplo de vara de grande movimento processual e que possui suas atividades organizadas por tarefa. Por ser uma vara de foro único, suas tarefas são organizadas em 7 núcleos de atividades assim compreendidos: o setor de cálculo, o setor de distribuição e atermação, o setor de atendimento ao público, a secretaria, os oficiais de justiça, sala de audiência e gabinetes do juiz. Esses vários núcleos de atividades realizam todo o fluxo de tarefa desde a entrada do processo na sua tarefa específica até a entrega ao próximo setor. Nas varas do trabalho de Santa Rita, no TRT da 13ª região, as atividades são distribuídas por finais dos processos, como explica o diretor da vara, entrevistado pelo magistrado Lindinaldo Marinho. Meu nome é Juarez, sou diretor da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rita. O processo eletrônico foi implementado em maio de 2008. Adotamos como forma de gerenciamento do trabalho as atividades internas, a distribuição proporcional dos processos às funções comissionadas e exercidas. Vantagens dessa metodologia de trabalho: estímulo aos servidores, porque comprometem o seu tempo especificamente para cada processo, conhecimento de estudo, celeridade, em razão da
do manuseio diário dos processos e, acima de tudo, o conhecimento do início ao fim do processo. Com essa sistemática de distribuição, os servidores diariamente eles têm uma agenda de trabalho que o próprio sistema proporciona na sua tela principal. Isso não implica que o diretor, caso o gerente, não fiscalize o trabalho, além dos recursos do sistema. O servidor, no momento que ele acaba com a agenda, digamos assim, de trabalho da tela principal, a orientação é que ele faça uma pesquisa no outro módulo, que é a parte de consulta de processo por operador. Consequentemente, toda semana, é uma questão de controle, eu faço uma consulta no módulo de gerência de pendências de processo por operador. Isso me permite dar um retorno para o servidor para que ele, em caso de existir qualquer pendência, ele atualize o sistema. E a situação processual, propriamente dita. Satisfação dos servidores, uma maravilha. Na primeira vara do trabalho de Florianópolis, a divisão das atividades se dá por tarefa, como explica o diretor de secretaria. Também é importante, como nas atividades de natureza administrativa, boas práticas, é a definição entre o juiz e o diretor daquilo que são atos essenciais e aquilo que atos são formais de todo o processo, e de como é que vai ser a natureza de atuação. Talvez o formal e o essencial não seja a melhor definição acadêmica, mas basicamente é definir aquilo que se está acostumado a fazer por muitos anos, sem necessariamente saber porquê, e aquilo que necessariamente é importante, essencial e que causa prejuízo às partes. Então essa definição ali permite com que você possa impor uma seriedade ao processo e observando pontualmente aquilo que é essencial, diferentemente de ficar gastando o tempo da sua equipe e gastos humanos com coisas que necessariamente podem não trazer resultados. Como uma boa prática, depois de definido, feito um levantamento das estatísticas, números e índices de uma vara, é importante que, com base nisso, se estabeleça uma boa atuação ou de um plano de ação e produtividade, ou seja, o diretor vai definir junto com a sua equipe, vai levantar os números com eles, verificar aquilo que é de conhecimento público e a partir dali estabelecer qual vai ser a área de atuação e como é que toda a equipe vai se unir para trazer bons resultados. Isso aí é essencial, isso motiva. Como exemplo da transição entre os autos em papel e o processo eletrônico, podemos citar algumas práticas adotadas no TRT da 18ª Região, conforme relatadas pelo magistrado Platão Neto. Verificamos, portanto, que seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista jurídico, político e gerencial, a administração de varas do trabalho é um enorme campo aberto ao estudo e à profissionalização dos magistrados e servidores. A construção compartilhada de conhecimentos, propiciada pelo curso à distância realizado pela ENAMAT, marcará o início da troca de experiências nessa área, encurtando distâncias entre magistrados de todo o país.